paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, vamos falar hoje sobre o bem e sobre o mal. Sobre o bem em que nós servimos a Deus, sobre o bem em que nós estamos cada dia mais para ser vencedor nesta graça. Eu sei, irmãos, em que tem muitas irmandades sofrendo, muitos irmãos passando prova, né, irmãos? Mas quando nós chegamos dentro da casa do Senhor, irmãos, é um alívio, é um privilégio de nós sentir a presença de Deus. E este diferencial, cada um de nós aqui no canal sabemos explicar. Então, irmãos, permaneça aqui no vídeo que nós vamos abordar sobre o bem e sobre o mal. Sobre o bem que nós queremos para nós estamos procurando da parte de Deus, e sobre o mal em que o mundo está propagando. Hoje em dia, irmãos, é bem fácil nós perceber quando uma pessoa, né, faz o bem e a outra faz o mal. Quando uma quer realmente estar na presença de Deus e a outra, já sabe, né, está na presença do mal. Irmãos, veja bem, eu tenho aqui alguns vídeos e eu queria conversar com vocês, eu queria interagir com a nossa querida Irmandade. Nós temos aqui uma verdade relativa, uma verdade em que cada um de nós tem uma opinião e tem a nossa verdade, né, irmãos? Mas veja bem, o que eu quero falar com a nossa querida Irmandade, com os apreciadores da obra de Deus, é o seguinte: nós somos taxados aí na internet, e a congregação, logicamente, não era, né, por pouco, a congregação sendo aí praticamente sendo perseguida, isto mesmo. Mas é muito fácil hoje em dia, irmãos, uma denominação ser perseguida, ser caluniada, ser apedrejada, falar em algo sobre a congregação em que na realidade nós que estamos servindo a Deus dentro da igreja sabemos em que o que falam não tem nada a ver, né? São pessoas rancorosas, pessoas cheias de ódio, né? Que quer ali fazer o quê? Quer se vingar, né? Se vingar porque não teve o ministério ali dentro, se vingar porque foi tirada a liberdade por algo em que a pessoa fez, e a igreja, a doutrina, sabe que a doutrina é certa mesmo, né, irmãos? Mas, irmão, veja bem, e hoje em dia chegam na internet dizendo, se passando de vítima, em que são perseguidos. Agora virou moda em falar em que os canais pró-CCB estão se reunindo para denunciar, para fazer algo de ruim com a crítica, com os perseguidores. Da minha parte, eu quero crer que eu não me preocupo com isto. E quem tem canal no YouTube, irmãos, aqui sabe em que o sol nasceu para todos, né? O sol nasceu para todos. Da minha parte, da minha opinião, não é necessário ficar aí divulgando, entregando canal, né? Denunciando. Mas sim, o que nós vamos falar aqui é a nossa defesa. Querem, goste ou não goste, vai envolver sempre isso aqui no canal, e a nossa querida Irmandade nessa mesma comunhão, né, juntamente conosco aqui, comentando e dando a sua opinião também a este respeito. Sabemos e que a denominação tem muito pessoas ali que estão errado, andam errado, estão querendo ir para a igreja para ver se melhoram, para ver se Deus limpa, né? Tem muitos que falam, meu Deus, o que eu quero fazer de bem não faço, né? E quando não quero fazer o mal, acabo fazendo. São pessoas também fracas, pessoas que não conseguem, né, irmãos? Mas com a ajuda de Deus, Deus vai abençoar você, irmã, irmão, que está em fraqueza, né? Para que você, pelo menos, aí, né, diminua um pouco dessa fraqueza, né, irmãos? Irmãos, o que nós vamos falar aqui é o seguinte:
eu vou colocar um vídeo de um alerta de um ancião. E logo em seguida, eu vou colocar um outro vídeo de um carnaval de uma cantora bem famosa aí, né? Tá um pouco esquecida, mas foi famosa. Ela recebendo uma entidade. Por que eu estou colocando esses dois vídeos aparelhados? Olha só. O primeiro vídeo, nosso irmão Luiz Carlos Euclides dando um anúncio, um aviso. E o segundo vídeo é desta cantora recebendo ali, né, como já disse, uma entidade. O modo que eu quero interagir nesse vídeo com vocês é o seguinte, é mostrar para a nossa querida Irmandade o que falam aí fora sobre a congregação, que a congregação não tem Deus, que a congregação não tem revelação e que o Espírito Santo não está na congregação. Bom, irmãos, como eu já disse no começo, se existe o mal e o bem nós estamos procurando, que é a virtude de Deus, a presença de Deus, Deus descendo com sua presença e os mistérios de Deus nós sentindo, né, irmãos? Porque aí fora também tem os espíritos ruins, irmãos. Então somos o bem contra o mal. Eu quero crer, irmãos, que a pessoa que falar para você, deixa a igreja, que a igreja te prejudica, que a igreja é demoníaca. Você vai sempre ver este vídeo desta cantora, você vai sempre ver em que o mal, os espíritos malignos existem. E aonde os invocam, eles descem. Então, procuremos fazer o bem. Vou colocar primeiramente o vídeo do nosso irmão Luiz Carlos Euclides. Olha como é forte, irmãos. Preste atenção. Ninguém se espante com os problemas. Ninguém se assuste com os ventos fortes. O Senhor Todo-Poderoso vela pela sua igreja. O mundo está morto. Acha que é livre, mas é escravo. O fim é muito triste. Dores, gemidos. E na hora de partir, não dá para ir acompanhado, hein? É sozinho. Agora, irmãos, nós vamos colocar aqui para nossa querida Irmandade essa cantora que esteve no carnaval e ela recebeu aí uma entidade. Podem perceber que na hora que ela recebe, ela faz um gesto em que já está presente ao lado dela os espíritos ruins. Olha só. Uma entidade chegando aqui, pertinho de mim. Pode perceber que são espíritos zombeteiros. Espírito, irmão, se Deus te desse o poder para você enxergar do outro lado os espíritos que nos arrodeiam, irmãos. Se Deus te desse esse poder, muitos têm, viu, irmãos? O dom. Muitos têm o dom de ver, de sentir quando chega próximo. Santo Deus. É terrível. Irmão Paulo, por que você está colocando isso? Para nós diferenciar e para nós saber, irmãos, e que o que o servo de Deus disse aí, na hora do seu último suspiro, a quem nós vamos recorrer, né? Temos que andar na graça de Deus, nós temos que andar dentro da igreja. Temos que servir a Deus com fraqueza ou sem fraqueza. Irmão, não estamos falando neste vídeo que os fracos não têm que se aproximar de Deus. Não estamos falando nesse vídeo que os errantes têm que sair da igreja porque Deus não quer mais. Não. Estamos convocando enquanto a porta está aberta. Enquanto a arca está aberta. Já chegue a Cristo Jesus. Eu fiz uma live esse dia e uma moça ali falando, uma irmã, em que ela errou, ela pecou, mas ela falou, se eu congrego, vou lá, Deus já me perdoou, que eu já senti, só que a liberdade não veio ainda, mas eu quero servir a Deus em espírito e em verdade. E isso, irmão, muitos estão retornando para a casa do Senhor, porque não há outro lugar a não ser dentro da igreja, irmãos. Irmãos, essa cantora recebeu
o espírito zombeteiro, aquele que, se pudesse, nos destruía vivo, irmãos. Destruía vivo. E olha só, Deus está aí às portas, né? Não pense em que muitos chegam na internet e eles falam que o mundo tá acabando faz tempo. O irmão Paulo, tudo que é revelação que manda para ele, ele põe no canal. E cadê que não chega o final? Gente, eu penso assim, se lá atrás, na década de 80, já anunciava o fim, eu creio que já está à porta, viu? Ó, né? É a mesma coisa de alguém chegar para você e falar, tem uma bomba que vai estourar. Mas desde quando é essa bomba? Puxa, décadas atrás. E você fica aquele medo. Poxa, então ela tá para estourar mesmo, por quê? Se já foi falado décadas atrás, então já está no último, no último. E é isso que nós temos que pensar, irmãos. Vamos, irmãos, é tão triste. Eu fico triste em ver aí na internet e nossos irmãos, né, indo em canais críticos e falando, ó, eu congrego na congregação, mas eu tenho isso para falar, eu tenho aquilo para falar. Eu tenho, ó, falando o erro de um irmão, falando o erro de outro, falando de um irmão que está na frente pregando. Essas pessoas, irmãos, se conscientize, porque o mesmo que está na frente pregando, ele quer entrar no céu juntamente com você. E você acaba vindo em canais críticos falando, concordando. Mas na realidade, irmãos, quando nós vem a público falar mal de um erro de um irmão ou de outro, então a nossa vida espiritual já não tem mais sentido. Nós já estamos ali mesmo sem a presença de Deus, sem sentir Deus. Porque aqueles que sentem a presença de Deus está ali na arca do concerto, irmãos, jamais eles vão negar o seu Deus. Esses que estão chegando aí em canais críticos, eu sou crente há 40, 50 anos, mas eu não aceito isso, eu não aceito aquilo. Irmãos, nós não temos que falar eu aceito ou não aceito. Nós estamos ali, não é para aceitar, é para servir a Deus em espírito e em verdade. Porque ali dentro tem dois povos. O que realmente quer servir a Deus e o outro que está ali só de enfeite. Só atrapalhando o joio, atrapalhando a obra de Deus. Veja bem, podemos observar que esta cantora recebeu o espírito mau. E nós, quando vamos falar que nós recebemos o espírito bom, pessoas comparam nós sem espírito, que nós estamos mentindo, que ali na igreja não tem a visitação do Espírito Santo, que ali na igreja não tem revelação do Espírito Santo. Vocês entenderam que agora o que nós queremos falar aqui no canal? O bem e o mal. O que você quer, irmã? O que você quer, irmão? Mesmo você que está fraco, mesmo você que acabou chegando em canais críticos falando o erro de um, o erro de outro, achando que vai resolver, né? Mas não vai resolver. Ore por ele. Se achega a Cristo Jesus. A hora está aí. Se o espírito mal pega quem está dando brecha, então nós temos que falar abertamente. O Espírito Santo está em mim. Cristo me visita. Eu sou visitado pelo Espírito Santo. Eu sirvo Deus na congregação que está no Brasil, aonde Ele nos visita. Irmãos, eu acabei de vir do ensaio. Você pode ver a minha roupinha aqui, ó. Acabei de vir do ensaio. Irmãos, ensaio geralmente, muitos pensam, é só para ensaiar, nem vou. Depois tem um lanchinho no final. Irmãos, os ensaios, não sei se vocês já perceberam na região de vocês. Já estamos acabando o vídeo. Os ensaios estão de uma maneira, irmãos, tão gloriosa. Aqui na minha comum, lotou hoje, lotou e pelotou, superlotou. É uma igreja pequena, ali praticamente para 100 pessoas, mas lotou. A Irmandade veio, cantou e Deus desceu com sua presença no ensaio.
Deus está descendo aonde é chamado, aonde é invocado. Se você invoca Deus no seu quarto, ele vai descer com a presença e vai manifestar na sua vida. Vocês entenderam o que eu quero falar agora? Até me arrepio, irmão. Do mesmo jeito em que essa cantora recebeu aquelas entidades, nós temos o poder de Deus de também receber os anjos, receber o Espírito Santo e dizer: eu sirvo um Deus todo-poderoso na terra. Vamos fazer parte, vamos nos ajuntar a este grupo de irmãos que está ali servindo a Deus em espírito e em verdade. Vamos mudar esse conceito na internet. Irmãos, eu fico às vezes aí, canais críticos, quando vai fazer live, irmãos, eles falam assim pro povo pra deixar você triste, irmão. Pra deixar você triste, irmão. Esse dia mesmo teve uma live que teve um senhor que falou bem assim: a igreja, a congregação não é a mesma. Porque antigamente era assim, era assado. Antigamente Deus fazia, Deus não fazia. A pessoa, ela não pega o espelho e põe na frente dela. E olha para o espelho e fala: será se o povo de antigamente é o mesmo de hoje? Será se você parece com o que era antes? Antigamente, quando entravam na igreja, irmão, a primeira coisa: Senhor Jesus, cobre-me com teu sangue. Entrando dentro da casa do Senhor, cobre-me com teu sangue. Saía: louvado seja Deus, me leve em paz. O cooperador, o ancião de antigamente, colocava a mão para cima, encerrava o culto e falava bem assim: cada um vai para suas casas, não fica aí fora. Senhor, guarda o seu povo para que cheguem em paz em casa, para que mal nenhum suceda na saída daqui até os seus lares. Irmão, era tudo diferente, porque este Deus não mudou. Quem mudou somos nós, irmãos. Somos nós. Então, quando você vê alguém falando que a congregação não é a mesma de antigamente, o povo é o mesmo, não é o mesmo também. O povo mudou 100%. O povo é frio, o povo fala muito, fofoca bastante, o povo vai para a igreja às vezes só para ver aquele irmão, aquela irmã. O povo não vai servir a Deus como era antigamente. E como que hoje chega aí e ainda cobra, né? Ainda dá uma de auto-justificado. Bom seria que retornasse os tempos. De vez em quando eu converso aqui com a minha mãe. Bom seria que retornasse os tempos e nós fosse aquele povo. Porque é um povo de que quando eu era criança, irmão, quando eu era criança, um certo dia eu estava com uma doença que eu passei 5 meses no hospital. O médico falou: seu filho não vai voltar para casa. Vou fazer de tudo para que ele seja curado, mas não dou garantia. Retornei 5 meses dentro do hospital. Eu morei 5 meses dentro do hospital. Quando retornei para casa, começou ali, né? Fiquei bem, mas depois eu tive uma doença. Em que essa doença eu me lembro até hoje. Eu pequenininho ali, meus 7 anos de idade, morrendo de febre, com dores, fomos congregar e o cooperador, que depois foi para o ancião, foi chamado em casa. Meus pais foram para o culto. Quando retornaram com o cooperador chegou em casa. Eu me lembro, irmãos, ungiu minha cabeça com óleo. E ali, Deus deu para ele, eu me lembro, irmãos, Deus deu para ele bem assim: enfermidade, em nome do Senhor Jesus, sai agora. Irmãos, aquela criança que passou o dia todo com febre, em cima da cama, delirando, com dores, naquela hora que tirou a mão de cima, eu já levantei e estava brincando. Irmãos, não adianta nós ver isso lá no passado e chegar hoje no presente, presenciar isto aí na internet. Irmãos, é o modo, é o meu canal, o nosso canal, a Irmandade está aqui para nós reverter isso. Mas reverter como? Mostrar que esse Deus ainda opera na nossa vida. É nós que devemos obediências a Deus, nós que devemos temer a Deus sobre todas as coisas.
Porque o mesmo Deus de antes é o de hoje, é o de eternamente. O mesmo Deus que curava sem remédio é o mesmo hoje. Não estou dizendo que é proibido buscar medicina, mas o povo de antes era mais crente do que hoje. Eram mais simples, mais sinceros, gostava mais, estendia a mão para os seus irmãos quando estava na beira do precipício, irmãos. Ficamos aqui 20 minutos. Deus abençoe grandemente a nossa querida Irmandade. Eu espero que a nossa querida Irmandade tenha entendido. E a capa desse vídeo, irmãos, a outra foi da Rede Globo que eu coloquei. A desse eu coloquei, veja bem, do SBT, isto, Plantão SBT. Aí, meu Paulo, mas você fica colocando placa assim, é para chamar atenção mesmo. Porque quando eu ponho algo para chamar atenção, a Irmandade vai ver o conteúdo de dentro do vídeo. E quando a crítica, os perseguidores vê e são atraídos, quando eles veem esse conteúdo que é chamando a Irmandade para dentro da casa do Senhor, eles ficam enraivecidos. Aí começa a fazer vídeo, shots nossos, dizendo que nós fazemos apologia ao mal só para inverter, porque eles ficam com raiva que quando nós pegamos a Bíblia e falamos em Apocalipse 21, eles temem, eles morrem de medo. Pode ser o evangelista, pode ser o pastor, pode ser quem for, que veio para a igreja e saiu, ficam com medo, irmão. Então, vamos unidos, queridos. Vamos unidos. Peço encarecidamente a nossa querida Irmandade, ignore essa capa que eu coloquei. Veja esse conteúdo. Vê se isso que nós estamos abordando. E eu peço ajuda para a nossa querida Irmandade. Encarecidamente. Vamos fazer este vídeo bombar. Vamos dar bastante like. Vamos dar bastante comentário para que o YouTube entenda que vocês estão querendo que esse vídeo suba. Mas suba de uma maneira em que exploda em visualizações em todos os cantos da terra, porque o povo precisa saber que Deus ama a alma de cada um. Deus não quer que ninguém se perca. Deus não quer. O mundo quer. O mundo está aí arrastando. Muitos perseguidores estão arrastando de dentro da igreja, com palavras em que a igreja já acabou, que a igreja não vai durar 7 anos. Essa igreja, talvez o templo, se um determinado ano aí o governo mandar fechar, ou vier, Deus o livre, alguma coisa aí que destruir todos os templos, mas o templo é a morada do Espírito Santo, é essa que nós vamos guardar. Porque placa não salva ninguém. Nós temos o nome congregação, é um lugar para nos abrigar e para certificar que somos os domésticos da fé e que seguimos a mesma doutrina que um segue, outro segue. Que essa mesma doutrina está baseada na Bíblia, em que este que nós adoramos em espírito e verdade é Cristo Jesus, intercedor que nos intercedeu a Deus nosso Pai. Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus. Um feliz sábado, congregue, busque a Deus enquanto a porta está aberta. Fique com Deus, queridos.